Olá, bem-vindos. Vamos fazer agora o exercício 2 do tutorial, também seguindo com tutorial sobre o F-Tool e resolução. Agora nós temos um poste, esse poste tem apenas um apoio, então esse poste está engastado. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar esse poste. Nesse exercício, as dimensões aqui são 7 metros, 4, 1, 5. Então são todas dimensões que vão de metro em metro, né, o que eu posso usar um intervalo de 1 metro tranquilamente. Vou pedir então para inserir o membro e 7 metros. Olhando nesse canto aqui, poderá ver a altura que já está, olha, 7 metros. E para o lado esquerdo, eu preciso andar quanto? Olha, 5 com 1 com mais 4, totaliza 10 metros. Então vou clicar daqui, andando para a esquerda, né? Observem ali em cima, que agora marca 10 metros. Perfeito. Desenhei o poste, agora vamos para os demais detalhes. Vou ter que inserir nó onde há forças aplicadas. A força aplicada nesse ponto, aqui, aqui, né, porque ele me disse, porque o do ponto G, ele me deu a massa dessa viga horizontal. E ele fala para mim que essa viga horizontal, ela está com a força está concentrada nesse ponto G, que é o centro de massa dela. Não há simetria, né? Muitos perguntam por que esse ponto G não está no meio, né, que deveria ser em 5 metros. Porque ela foi adicionada alguma massa nesse poste, nessa região, para melhorar o equilíbrio dela, já que pelas dimensões ela poderia cair pelo excesso de peso. Então, o centro de massa, por terem adicionado massa nesse ponto para melhorar o equilíbrio, o centro de gravidade também foi deslocado um pouco para a direita. Certo? Então vamos inserir esses nós. Nós temos aqui o primeiro nó, já está na posição. O segundo nó está a 5 metros da origem. Então, olha, poderia ver aqui, olhando embaixo, o x. 0, 1, 2, então menos 5. Inserir, que é onde estará essa força aqui equivalente a esse semáforo. E o outro está a 4 metros, que é nesse ponto, como pode ser olhado ali embaixo, menos 4. Aqui estão com todas as cargas, né? Mas nesse exercício ele ainda me diz que o poste vertical também tem uma massa de 50 quilos. Então eu preciso inserir em algum ponto aqui esse local onde girar essa força equivalente. Para esse exercício, não importa a posição desse poste vertical, mas eu vou tender a colocá-lo aqui no meio. Tá? Então, como é que eu vou colocar no meio? Ele tem 7 metros de altura, vou colocá-lo com 3,5, então olha, agora está ali a força aplicada. Vamos para os passos seguintes. Primeiro, já vou criar o apoio. Seleciono o apoio e assumo aqui o mouse. Nesse ponto vem um apoio. Esse apoio o que é? Sempre uma estrutura está em equilíbrio com um único apoio, tem que ser engastado. Um apoio engastado ele tem restrição ao movimento na direção X, na direção Y e na direção Z, ou seja, eu devo travar esses três elementos e aplicar. Agora nós temos aqui embaixo, olha, o apoio engastado. Olhando em Option, tamanho das figuras, vou mais uma vez aumentar, né, todos para ficar com a visualização melhor. E agora aplicarei as forças. A primeira força aplicada, olha, a massa é 36 quilos. Estou pedindo para usar G igual a 10, então 10 vezes 36, 360 nesse primeiro ponto. Vou clicar força nodal, criar o arquivo chamado de F360, done. Vocês vão notar que era 36 vezes 10, 360 newtons. Isso em quilonewtons é 0,36, tá? Ou 0,360 se quiser, apontando para baixo. Então está aqui, ó. Mas aí ele aproximou. Logo, eu vou ter que tentar arrumar uma solução para isso.
Como então eu posso trabalhar com isso aqui com o valor que eu preciso, que é 360 newtons ou 0,360 kilonewtons? Eu venho em Option, Unidades e Números, e formato dos números. Clico e nós vamos ver aqui, ó, força. A força está me dando a unidade em kilonewtons. Eu devo chegar aqui e passar a força para Newton. E naturalmente que depois eu posso também trocar outros parâmetros, né? Mas com esse exemplo já servirá para explorações futuras. Troquei, agora sim está menos 360 kilonewtons, como era o que nós desejávamos. Vou selecionar o nó para aplicar esse primeiro nó. Eu também posso aplicar, olha, já que eu tenho repetido, eu também posso segurar a tecla Shift do computador e clicar o mouse sobre o segundo, que agora eu estou com os dois selecionados. Clica aqui, olha, aplicar força nos nós selecionados, 360 para baixo. Vamos aplicar força agora nesse nozinho, que é o ponto G, onde vai quem? O peso da viga. A massa da viga é 55 kg, vezes 10, 550 newtons. Vou criar então a força 550. Então, naquele ponto vertical, menos 550 newtons e aplico. Falta ainda aplicar mais uma força para que eu possa obter todas as reações de apoio de acordo, que é a força peso, que eu vou colocar no centro da minha barra aqui, no centro do meu pilar. Então, nesse ponto, eu vou criar uma força de 50 quilos, 50 vezes 10, 500 newtons. Então, F menos 500 newtons. E aplico, agora estou com aquela força para baixo. Já tenho todas as forças aplicadas, já está com apoio. O que falta? Definir o material. Então, olha, clico em Material, Arquivinho para criar um novo. Vou chamar ele de aço também. Vou botar aqui aço. Apliquei. Manda aplicar em todos, porque esse aqui eu estou fazendo o material todo igual, todos têm o mesmo material. Depois a seção. Mais uma vez, clico para criar uma nova seção. Nessa eu vou criar uma seção circular. Então chamo ali de clico em Circle, dou um nome para ela, que eu chamei apenas de C, e digo qual que é o diâmetro. Por exemplo, vou dizer que é 100 milímetros de diâmetro. Feito isso, aplico em todos e está resolvido. Para obter a solução, não pode esquecer que há necessidade de salvar o arquivo. Esse eu chamarei de exercício 2 da videoaula. Salvo. E agora, se eu clicar aqui em força axial, ou normal, né, ou qualquer um dos três, como eu já disse antes, vão me aparecer os resultados. Notem que eu já havia deixado selecionado, da videoaula 1, as opções mostrar carga e resultado e mostrar os valores das reações. Não pode esquecer, esses têm que ficar selecionados para que você possa observar reações de apoio. Muita gente, quando ainda está lá no curso de mecânica geral, estática, que não viu os diagramas de força normal, força cortante e momento fletor, estranha o aparecimento dessa figura aqui. Esse elemento eu posso, primeiro, minimizar, maximizar ou minimizar. Isso é muito útil para resmate ou para projetos, né? Mas mesmo assim fica um valor aqui em vermelho. Eu também posso retirar esses valores, que eles entram aqui, olha, Display Results. Tá. Os results que estão em display, eles se referem aos diagramas de momento fletor, força cortante e força normal. Muito útil para resmate, estruturas, etc. Nessa disciplina que só queremos as reações de apoio, pode deixar sem eles. Agora o que eu faço? Vou colocar fundo branco, só para poder visualizar mais facilmente todos os resultados, e aqui estão as reações de apoio. Fiquem atentos que as cargas, elas possuem vetor numa cor
as reações possuem vetor em outra cor, inclusive com um tracinho, para indicar que essas são reações. Ok? Então assim finalizamos o segundo exercício.